Muito boa noite a você, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos dando início agora aqui pela Rede Século XXI, o nosso programa Missão Família. E você é muito bem-vindo aqui à nossa família Rede Século XXI, a Missão Família, que é esse programa que chega até você e lhe convoca a estar conosco nesta noite para fazermos desse momento um momento de interação, um momento de aprofundamento, um momento de diálogo aqui com a Rede Século XXI. E é uma alegria ter a sua companhia aqui comigo. Eu sou o Padre Heitor de Menezes e nesta quarta-feira estou juntinho com você, porque nós iremos abordar aqui alguns pontos, alguns aspectos que correspondem à vida cotidiana da nossa família. Isso mesmo, e você já pode estar participando conosco, porque você vivencia a sua vida miúda, você vivencia o seu dia a dia e você sabe que em cada dia, em cada momento, nós encontramos desafios. E eu pergunto a você, quais são os desafios aí da sua vida, hein? Quais são aqueles desafios que acontecem aí no seu lar? Com você, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu vizinho, com a sua vizinha, com o seu neto, enfim, aqueles desafios que parecem grandes pedras no nosso caminho. E aí a gente vai lembrar aquela grande poesia do Drummond, no meio do caminho. Existe uma pedra no meio do caminho. E essas pedras que existem no meio do nosso caminho, ou nos caminhos da nossa vida, nem sempre são fáceis de remover, mas sempre nós temos a esperança de que Deus está conosco e Ele nos envia possibilidades, nos abre caminhos, nos abre portas para que nós consigamos remover pedras e fazer como Fernando Pessoa nos ensina. Sempre a literatura nos dá dicas. Pessoa diz o seguinte: as pedras do meu caminho juntarei todas, um dia construirei um castelo. E é isso que nós queremos fazer com você aqui hoje, dar dicas, experienciar situações para que você possa recolher essas pedras, essas dificuldades e quem sabe construir um lindo castelo para você. E isso é o nosso convite para que você participe conosco pelo nosso WhatsApp. Vai mandando aí a sua mensagem, o seu questionamento. Qual pedra há no caminho da sua família hoje? O nosso telefone de WhatsApp é este, 19 99716 9915. Anotou? Então anota e passa para nós uma mensagem, 19 99716 9915. E nós estamos aqui prontos para responder às suas questões, estamos aqui prontos para lhe auxiliar, não é? A estar mergulhando nesses quesitos que você vai colocar aqui no nosso programa de hoje. Se você preferir, você pode também ligar no nosso call center. Os nossos atendentes estarão prontos para lhe atender, para receber a sua ligação pelo 19 38719620. Então, senta o dedo aí no telefone e liga para nós agora. Peça também oração. Peça oração pela sua família. Peça oração por aquela situação que você vivencia aí na sua família, que a gente reza com você e por você. Repetindo, 19 3871 9620. E você também pode nos procurar aí nas redes sociais, Missão Família RS21, e você nos encontra pelo Facebook e também pelo Instagram, tá bom? Sua participação aqui conosco faz toda a diferença, porque esse programa, ele é construído com você, com a sua participação. Mas hoje, para nos ajudar a falar sobre essas questões cotidianas, para nos ajudar a esclarecer, para nos dar dicas de como remover as pedras, de como construir castelos, vem aqui estar conosco o nosso querido amigo, Dr. Fábio Fonseca, ele que é médico psiquiatra e veio nos ajudar aqui hoje a estar com você aqui no nosso Missão Família, aí na sua casa, juntos, para que a gente possa tratar dessas situações e assim
ampliar o nosso leque nas situações cotidianas da nossa vida. Doutor Fábio, muito bem-vindo. É uma alegria tê-lo aqui conosco no Missão Família. Uma honra minha, Padre. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, tentando ajudar as pessoas a iluminar um pouquinho o caminho delas, talvez trocar um pouco de experiências e dar algumas dicas, algumas possibilidades que já ajudaram algumas pessoas e, quem sabe, pode ajudar mais gente aí nesse caminho aí de tantos conflitos, tantos medos que as pessoas têm nas relações familiares, né? Que bom, doutor. É uma alegria ter a sua presença aqui. Certamente o nosso público vai lucrar muito com aquilo que o senhor tem aqui para nos ajudar. E olha só, preparamos aqui um VT que vai nos ajudar a entender um pouquinho o nosso tema. Vem com a gente! Algumas vezes na nossa vida nos sentimos sem saída, atolados, como se estivéssemos presos a algo. Mas Deus está por nós. Faça a sua parte lembrando que é impossível ajudar alguém se você não estiver bem consigo mesmo. Então cuide-se. Faça um exercício físico. Ou aprenda algo novo. Ore. Tome um banho relaxante. Ouça uma música que você gosta. Mas lembre-se sempre, a todo momento, Deus está aqui cuidando de tudo. Deus está sempre conosco, mas nós precisamos estar também conosco. Necessitamos estar inteiros diante de nós mesmos e diante da vida. Porque se estamos fragmentados, não conseguimos ir a lugar algum. Doutor Fábio, esse tema de hoje já atraiu bastante comunicação. Várias pessoas já nos mandaram aí perguntas, cartas, situações. Vamos chamar agora a primeira carta para a gente conhecer uma situação? Confere aí você aí de casa. Primeira cartinha de hoje. Olha só. Estou atravessando uma fase muito difícil. Tenho um irmão de 60 anos que mora comigo e está muito depressivo, mas ele não quer fazer tratamento. Uma outra irmã mora longe e não se preocupa conosco. Também tenho uma filha de 25 anos que criei sozinha, porque o pai faleceu em acidente de carro, quando ela tinha 2 meses. No entanto, ela não foi registrada por ele e não tem direito a nada. Tudo ficou para a primeira esposa e os filhos que ele teve com ela. Minha filha está estudando e quer ser confeiteira. Me sinto muito pressionada, pois além de todas as despesas, tenho que cuidar do meu irmão e filha. Às vezes fico muito desanimada e penso em largar tudo. Doutor Fábio, essa é a nossa primeira situação de hoje. Como o tema aí nos convida a observar, né? As pedras que estão diante das nossas famílias, das situações de vida. Essa nossa telespectadora nos mandou essa situação. Que o senhor nos comenta. Primeira coisa, assim, quando a gente tem muitas preocupações com as pessoas que a gente ama, isso já diz uma coisa boa de você. Você ama pessoas e você quer o bem dessas pessoas. Então, isso já demonstra que existe um laço afetivo aí e é impossível a gente não se preocupar e não querer bem das pessoas que a gente ama. Por outro lado, isso me faz pensar que você talvez seja uma pessoa que se cobre muito e assuma muitas responsabilidades. Porque a gente pode ajudar o outro, mas cada um, padre, tem a sua jornada. A gente não consegue resolver os problemas que os outros, a vida do outro tem que ser vivida pelo outro. A gente só pode ajudar. Então a primeira coisa que você deve fazer é, o que você está dizendo para você mesmo? Será que você não está dizendo que você tem que resolver, que você tem que fazer alguma coisa?
E me parece que você já está fazendo bastante coisa, você está presente na vida do seu irmão, você está presente na vida da sua filha. Então comece valorizando e dizendo, eu estou fazendo o melhor que eu posso, eu estou ao lado deles, eu não os abandonei em nenhum momento. E eu preciso muitas vezes dizer para mim, tenha calma, porque o mais difícil eu estou fazendo, eu não estou abandonando, eu estou do lado. E alguns desses problemas não pertencem a mim. Eu posso simplesmente perguntar para o meu irmão, você não quer se tratar? Por que você não quer se tratar? Qual é a pior parte? Qual é a sua objeção? Qual é o problema que você vê no tratamento? E o escute e tente entender quais são os medos dele. E num primeiro momento, não tente consertar. Só mostre para ele que você está entendendo e respeitando e que você, de alguma maneira, vai tentar ajudá-lo a encontrar uma solução para esses medos que ele vê no tratamento. E para sua filha, você pode tentar fazê-la refletir. A melhor escolha que ela tiver, buscar a paternidade ou seguir a vida dela por si só. Essa é uma decisão que só cabe à sua filha. E você vai ter que entender que o melhor você já está fazendo. Você está ao lado das pessoas que você ama. Mas as pessoas têm autonomia e elas precisam fazer o seu caminho. Às vezes a gente se cobra demais, padre. Às vezes a gente assume responsabilidades que não são nossas. Doutor Fábio, o senhor coloca algo muito interessante, né? Das pessoas fazerem muito e não reconhecerem tudo aquilo que fazem, sempre estarem se cobrando em fazer mais. Então, isso há um desgaste emocional muito grande. Porque há um desgaste. Elas sempre acham que não fizeram quase nada e estão sempre fazendo, sempre doando muito de si. Perfeito. Essa telespectadora dá um indício de que ela tem o que a gente chama essa coisa do autossacrifício. Ela está sempre se sacrificando em prol do outro. Dá essa sensação. E aí, quando ela se sacrifica, ela não está mais inteira. Então, ela precisa olhar para si, porque se ela não estiver inteira, ela não vai conseguir ajudar o outro. Sabe quando a gente anda de avião, quem já andou de avião, e a aeromoça fala assim, em caso de falta de oxigênio, coloca a primeira máscara em você e depois você vai procurar ajudar o outro. Por quê, padre? Porque se você tentar colocar a máscara no outro, o outro pode se confundir, falta o oxigênio e você desfalece, você desmaia, e aí você não consegue ajudar nem o outro nem a si mesmo. Então, às vezes as pessoas têm medo de olhar para si, de se cuidar, de parecerem um pouco egoístas. Mas às vezes o que é egoísmo é só um jeito de estar presente e inteiro para ajudar por mais tempo. Porque essa telespectadora já dá sinais de cansaço, já dá sinais de muita angústia, de muita preocupação. Ela precisa olhar mais para si mesma. E isso não é egoísmo. Se ela olhar mais para si e entender que o irmão dela é adulto e pode ter escolhas que ela não concorda, que a filha dela tem uma vida toda pela frente para fazer escolhas e para crescer, ela vai poder olhar para si mesma e ter mais serenidade para ajudar o outro. Ela fala, inclusive, aqui de pressão e desânimo, né? São duas palavras muito pesadas na vida de um ser humano. Eu me sinto muito pressionada por essas questões todas e desanimada. Então, alguém que está desanimado diante de si mesma, ela, diante da vida, ela não vai ter forças para buscar objetivos próprios, porque está sempre em função de outrem. Então, no nosso VT de abertura, não é? Foi convidado o público a fazer algo que goste. Então, eu penso que essa nossa telespectadora e todos aqueles que passam por esse autossacrifício precisam, né, doutor, a partir do aspecto psíquico, dedicarem tempo para fazer coisas que se dê também prazer, saudável para si mesmo. Porque isso mesmo. Pelo que foi descrito na carta, não se dedica tempo para o prazer pessoal, né? Sempre em função do outro, sempre está dedicando tempo às coisas do outro, sempre está se sacrificando em função do outro e para si, absolutamente nada. Embora a gente não conheça a história dessa telespectadora, a gente pode imaginar, por exemplo, que ela cresceu com essa ideia de que para ela ter amor pelo outro, ela só terá amor se servir. E servir é uma ótima forma de cultivar o amor, mas não é a única. Porque se ela não servir a si mesma, ela não vai estar presente para o outro. E ela deve ter, padre, o que a gente chama pensamentos sabotadores. O que é isso? Aquilo que a gente sabota a gente, faz a gente se diminuir e se tornar menor. Aquela ideia assim, eu tenho um monte de obrigação, eu sei que eu tenho que me cuidar, eu tenho que fazer atividade física, cuidar da minha parte espiritual, mas eu só posso fazer isso se quem depende de mim estiver bem. E às vezes a gente tem que inverter a prioridade. Se eu tenho que pensar, é justamente porque eu cuido do outro e porque eu me importo com o outro que eu tenho que cuidar de mim. Senão eu não vou conseguir estar lá para o outro.
Então, assim, às vezes o que parece egoísmo é um ato de generosidade. Às vezes as pessoas não nos entendem, elas julgam assim, você está sendo egoísta, você está pensando só em você. Mas na sua conversa com Deus, você vai ter a clareza de que eu estou fazendo isso por mim, porque eu preciso estar de pé e inteiro ou inteira por mais tempo. Então, as pessoas muitas vezes são criadas com essa expectativa de servir, e elas se colocam uma obrigação que muitas vezes só a sabotam, padre. Então, para fazer atividade física, para se cuidar, você tem que entender que todo mundo numa família tem que estar bem. E se você só cuida do outro, você também está, de alguma maneira, ajudando a adoecer a família também. E agora a gente vai, para nos ajudar a entender essa situação também, somando com a opinião aqui nossa, vamos chamar um VT, de um especialista em carreira, que vai nos apoiar nessa opinião. Confira. Boa noite, Missão Família. Eu gostaria de comentar um pouco sobre esse caso que o padre acabou de nos apresentar. Numa situação realmente difícil, num momento de provação, onde toda a família parece que passa por um momento de reconstrução ou de desafios, não é? E aí nós temos ainda o desafio do trabalho, nós temos o desafio da carreira, o desafio financeiro, que parece que incrementa mais o desafio, não é? Parece que traz uma situação muito pior para dentro de casa. Quantos jovens nós vemos hoje desinteressados, não querendo saber de nada, não querendo saber de trabalhar, fica o dia inteiro no computador, ou não se interessa efetivamente por nada, e essa menina chega para a família e fala, olha, eu gostaria de ser confeiteira. Acho que isso é um grande presente que você recebe na sua casa e é um feedback, vamos dizer assim, uma resposta que você tem, que você educou muito bem a sua filha. Uma menina que quer estudar e que também quer ser empreendedora, viver dos próprios talentos. Se a sua preocupação for nesse momento sobre como custear os estudos dela para que ela possa ingressar na carreira, né, de confeiteira, eu vou dizer para você como é que antigamente as confeiteiras nasciam. Elas nasciam dentro de casa, elas observavam a avó, a bisavó, uma vizinha, um parente, uma tia, a mãe cozinhando dentro de casa, e a partir daí os talentos se despertavam. Então a minha provocação nesse momento é para que a gente possa olhar para aquilo que existe de talento dentro, né, da gente, dentro de você e da sua filha, para que vocês possam nesse instante pensar também não só num investimento pesado, quando a gente fala para um início de carreira, por exemplo, uma formação, que traga uma preocupação muito mais financeira. Imagina se você tem uma pessoa a qual já pode ensinar os primeiros passos para a sua filha, para que ela possa, de repente, já até ir testando, vai fazendo um bolo, ela vai ganhando clientes, ela vai se fortalecendo quanto profissional e muitas das vezes o próprio recurso que chega para ela através da atividade que ela vai exercer, que é uma atividade belíssima, não é? Que traz conforto, que tem a ver muito com família, com mesa, né? Da gente estar compartilhando momentos de felicidade, de celebração, que é onde a sua filha começou a olhar e olha, eu acho que realmente, pensando aqui, é um grande presente que você recebeu, um grande presente, é uma grande resposta que você tem que olhar na sua vida como uma coisa positiva, né? Então, direcione a sua filha para esses passos, converse com ela, faça com que ela se aproxime de pessoas que já vivem disso, né? Já executam esta atividade e consigam abrir os olhos dela para as possibilidades que isto pode ter à frente. Então vamos pensar um pouco no básico, voltar para aquilo que funcionava e continua funcionando, que é a gente apostar nos talentos, que é a gente colocar o coração, que eu acredito que é o que está acontecendo dentro da sua casa, tem todo um coração junto, né, desenvolvendo uma provação, passando por algo que vai ser muito positivo para vocês lá no final, tenho certeza disso, que os grandes ensinamentos já estão sendo colocados. E na sua filha, ela está aprendendo o que você fez, o que você está fazendo e o que você fará pela família. Tenho certeza que isso vai forjar uma confeiteira, ó,
de mão cheia que vai trazer muito carinho e muito conforto para muitas pessoas por aí. Um abraço, obrigado pela oportunidade. Deus te abençoe, sucesso. Olha aí, o Marcos Tony, ele que é executivo de carreira, nos deu aí mais uma colaboração, hein, doutor Fábio? Eu me recordei de um outro aspecto da filha dessa telespectadora. Ela me falou que ela teve uma filha cuja paternidade não foi reconhecida. Foi isso mesmo? É uma decisão muito pessoal dessa jovem, né? Porque a mãe dela foi mãe solteira, tem um esquema de autossacrifício, ou seja, ela acha que ela tem que levar tudo sozinha, talvez ela se culpe por muitas coisas, e aí ela se abnegou, ela abriu mão de muita coisa para criar essa filha. Agora, essa filha, ela tem que se lembrar que ela tem a opção, ela pode escolher, se ela refletir e desejar, acionar esse pai, não para ocupar o lugar de pai e amá-la, mas para assumir a responsabilidade pela paternidade. Porque a gente sabe que os jovens até 24 anos, se estão estudando, se estão se formando, devem contar com o apoio financeiro tanto do pai quanto da mãe, ou ao menos para ter o nome do pai no registro. Porque no caso o pai já é falecido, né? Aqui o pai faleceu e não a registrou. Ela provavelmente teria que recorrer à paternidade. A paternidade para ter direito ao espólio. A gente não pode dizer aqui se ela deve fazer isso ou não, mas a mãe e a filha têm que lembrar que essa é uma possibilidade. E que se ela o desejar, ninguém deve condená-la por isso e dar segundas ou terceiras intenções, porque ela foi fruto de uma união e de um relacionamento, e esse relacionamento, para que ela existisse, duas pessoas concorreram. Isso. E essa pessoa não está mais presente, mas, de certa forma, essa responsabilidade, ela permanece. Então, lembre-se, se sua filha assim o desejar, ela deve se sentir livre para ter essa escolha. Então, não deixe de perguntar para sua filha, filha, você gostaria de ter a sua paternidade reconhecida? Você acha que é algo que poderia ajudar, trazer mais leveza? E agora vai ser o apoio que ela vai dar à filha, né? Nesse ingresso aí da profissão. Para resolver. E com certeza, se houver uma questão material, a gente precisa lembrar que ela talvez tenha direitos a isso. É uma questão prática, padre, e que a gente não está aqui querendo levantar A ou B, mas as pessoas precisam lembrar que às vezes... Mas fica aí a dica, né? Para quem precisar. Para quem precisar, é uma opção a busca pelo direito da paternidade. Isso. Vamos passar para as outras duas cartas, doutor, aqui. Temos aqui duas outras participações que falam aí de questões de relacionamento, de afetividade, de casal. Vamos conferir. Padre, estou sofrendo muito. Minha mulher me deixou e gosto muito dela. Quero ela de volta. Estou rezando para as mãos ensanguentadas de Jesus. O que devo fazer? Reze por nós, Padre, por favor. A outra carta. Padre, preciso de muita oração pelo meu casamento. Descobri que meu marido tem uma filha com outra mulher. Participo de grupos de oração e ele não aceita se voltar a Deus e não assume seus pecados. E agora temos outras situações aqui, doutor. É difícil a gente falar dessas situações se a gente não falar um pouco de integridade, né, padre? O que é integridade? É a gente agir de acordo com os valores que a gente professa. Então, não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Então, assim, no primeiro exemplo, se essa esposa o deixou, algum motivo houve. A gente não sabe, ele não entrou em detalhes. E as pessoas têm autonomia para fazer escolhas. Então, o que ele precisa fazer é respeitar a escolha dela, dar um tempo para ela perceber se ela está fazendo a melhor escolha, ou seja, não pressioná-la e tentar agir de uma maneira mais íntegra possível, em vez de buscar a ela e fazer apelos, viver de uma maneira que seja admirável, e tentar, para si mesmo, corrigir todos os erros que, de repente, pode ter havido no casamento. Ele não sabe se ela vai poder olhar para ele e reconhecer que ele mudou, mas ele precisa buscar essa mudança, não só para tê-la de volta, mas para ser uma pessoa melhor. Então, às vezes, as pessoas fazem muitas promessas quando as pessoas se separam, e aí, quando as pessoas voltam, tudo volta a acontecer como era antes. Será que você está pensando nela ou você só quer a sua esposa de volta? Se você só quer a sua esposa de volta, por mais que você ache que a ame, isso é um ato de egoísmo. Se você a ama, se transforme na pessoa que ela desejava que você fosse, mesmo que ela não esteja ao seu lado. Essa é a primeira dica. E na segunda dica, o que eu diria para essa nossa telespectadora, tem a ver com integridade também. Tem a ver com professar aquilo que você diz que faz. Então, o seu marido, por mais difícil que seja,
ele é pai de uma pessoa. E você vai precisar de muita fé e muita resignação e muita sabedoria para estimulá-lo a ser pai dessa criança, dessa vida que foi concebida fruto de um pecado, fruto fora do casamento, mas essa criança não tem nada a ver com a história. Ela não pode pagar pelos erros Ela não pode outro. pagar pelos erros do outro. Então, se você espera que o seu marido seja íntegro no casamento, que ele volte a ser um esposo que faça as coisas corretamente, que tenha orgulho de si mesmo, ele não pode ser um bom esposo se ele não for um bom pai para essa criança. Então, o que você deve fazer é estimulá-lo a ser um pai presente e você vai precisar de muita força para conseguir deixar o orgulho de lado, deixar a vaidade de lado e conseguir lidar com uma situação que já está posta, já vai ser difícil, mas querer o bem para si e não querer o bem para essa criança não significa, é um pedido muito egoísta. Então, você vai precisar de muita sabedoria para lidar com essa situação difícil. Doutor, essa questão que o senhor fala da integridade é algo muito sério. E eu penso da seguinte forma. A família é um valor que está acima de tudo, não é? A gente tem que salvar a relação familiar. Porque quando uma família se dissolve, é uma ferida que se abre, não é? E que jamais ela vai ser cicatrizada. Outro dia eu conversava com uma pessoa que é divorciada há mais de 25 anos, ela dizia para mim o seguinte: padre, um divórcio é pior que uma viuvez, porque a viuvez você perde o esposo e elaborou o luto, fechou-se. Mas o divórcio, você vai sofrer todo um processo e vai estar ali, sempre. É uma ferida aberta. Enfim, é necessário observar que existem relações que foram feitas para serem curadas e retomadas. Mas há relações que não podem ser retomadas, porque elas jamais darão certo. O senhor falava aí do marido que a esposa gostaria que ele fosse. Existem pessoas que elas jamais vão se modelar para entrar na vida do outro, não é? Que elas não vão ceder. Então, relações onde não há um diálogo, relações onde não há uma via de mão dupla, essas relações, elas são fadadas à falência. Então, abençoar uma relação dessa é você abençoar uma falência. É preciso que o sacramento ele seja oferecido para aquelas pessoas que elas estejam dispostas a superar tudo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da nossa vida. Não é? Então, quando um casal ele se aproxima do altar para fazer esse compromisso de amor, esse casal ele está se comprometendo a fazer de fato o possível para entrar na vida do outro de uma maneira serena, pedindo licença. Aquilo que o senhor falou, a questão de dignidade. É isso mesmo, padre. E às vezes a gente confunde, olha só, eu preciso de certa forma atender a necessidade do outro. Eu preciso muitas vezes reconhecer qual é o valor que o outro tem na vida e dizer para ele, eu reconheço que isso é valioso para você e eu vou cultivar isso também. Mas isso não significa que eu vou fazer tudo exatamente como você quer. Porque você, por exemplo, tem o valor, vamos falar, o valor da estabilidade financeira. Eu percebo que esse é um valor para você, mas aí você quer controlar as finanças de um jeito que eu acho que tira a nossa liberdade, o nosso prazer. Então a gente precisa conversar, negociar. Eu reconheço que a estabilidade financeira é importante, mas vamos ver outras maneiras de manter a estabilidade sem ter um controle tão rígido. O senhor percebe que eu não preciso fazer exatamente o que o outro pensa, seguir exatamente a mesma cartilha, se eu reconhecer qual é a necessidade e o valor que está por trás de uma preocupação, de uma demanda ou de uma queixa. Então, a gente precisa traduzir as coisas em termos de necessidades e de valores. Isso aí. Mas agora eu quero falar para você de algo muito importante que nós, aqui da Associação do Senhor Jesus, estamos realizando durante esse ano, a campanha Consagra Brasil. E você é chamado a participar com grande ênfase nisso tudo. Você recebeu este calendário aqui nesse mês de janeiro, nesse mês que passou. Esse calendário foi aí para a sua casa junto com a revista Brasil Cristão. E junto com ele, você é convidado a devolver para nós a sua cartinha de participação, mandando para nós aqui as intenções as quais você quer que nós rezemos durante todo este ano. E nós vamos rezar durante todo esse ano
as intenções, colocando-as todas aqui dentro do Sagrado Coração de Jesus. Queremos trazer presente as intenções da sua casa, da sua família, pedindo por você, pedindo pela sua família, pedindo por aquilo que você traz como intenção. Então eu quero colocar no coração de Jesus as intenções da Raimunda Eulina de Araújo, que ela pede aqui por toda a família, a dona Raimunda. Também quero rezar pela Odete Bastos Nunes, que ela também coloca todos os nomes aqui da família. A dona Marlene Antunes Tolentino, que reza aqui por toda a família. A Maria do Socorro Batista Piamontel, ela também, além de pedir pela família, ela pede aqui pelos parentes falecidos, que Deus abençoe e os tenha na eterna glória. O José Luiz Fernandes também nos enviou a sua carta-resposta e pede por toda a família, e além disso ele agradece aqui, obrigado Senhor, por tanto amor e paciência, que bonito, né? E a gente coloca tudo isso aqui dentro do coração de Jesus. A campanha Consagra Brasil, ela tem como objetivo a construção da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. E a cada mês você é convidado a rezar uma consagração, não é? Nesse mês de fevereiro, você é convidado a rezar a consagração da família. Aqui, ó, que maravilha, você rezando e consagrando a sua família. E aqui embaixo você tem o seu boleto para a colaboração da Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus, que neste ano nós temos o objetivo de construir o mezanino junto com as escadas e a rampa de acesso. Podemos alcançar isso com a sua colaboração, com a sua participação. Então você que recebeu o calendário, faça a sua adesão. Se você ainda não é sócio, mas você quer participar dessa campanha, ligue aqui pelo 19 3871 9620 e peça esse calendário, ele chegará até você e você fará parte dessa grande campanha. A cada 3 meses de participação nessa campanha, você receberá lindos presentes aí na sua casa. Isso mesmo, presentes fantásticos, somente para você, exclusivo da campanha Consagra Brasil. Nesse primeiro trimestre do ano de 2021, você recebe uma linda imagem do coração de Jesus com um livro para você. Então é importante ressaltar isso para que você tenha em mente que nós queremos estender a nossa mão e dizer, ajude a construir essa grande obra. Tá bom? E olha só, não sai daí, voltamos já já com mais Missão Família.